Flamengo, Arrascaeta, falta no Arrascaeta. Bola Flamengo, Bruno Henrique, falta no Bruno Henrique. Então, o Palmeiras picotava esse jogo, isso é estratégia ou não, Abel pode falar, eu não acho que seja proibido, mas é uma estratégia dele de picotar o jogo, tirar a velocidade, tirar o jogo do Flamengo. Então, o pouco que o Flamengo tinha, que era Bruno e Arrascaeta, o Palmeiras chegando muito, travando muito. E quando você tem um Carlinhos... Mas do outro lado tinha isso também? Quando o Endrick pegava a bola, o Flamengo picotava ou não? Eu acho que tinha muito mais do outro lado. Do lado do Palmeirense. E uma coisa também que explica que não é só falta, pra gente não ficar só no debate de falta, que eu acho que vai ser muito falado. Foram 37 faltas no jogo, 14 faltas cometidas pelo Palmeiras só no primeiro tempo, mas eu acho que tem uma situação também de ordem tática. O Flamengo tem dificuldade para sair jogando quando pressionado, então você acaba tendo bem, e você acaba tendo menos a bola chega com menos qualidade. O que você faz? Chicão, bola pra frente, bico pra frente, bola longa. O Carlinhos não é o Pedro, não é o cara que vai prender essa bola, esperar alguém passar, não é o cara que quando a bola tá um pouco mais travada, só que o Arrascaeta também, ele não vai sair pra dar jogo no meio de campo. Por 2 ou 3 vezes, a gente foi aquela sensação, a gente até comentava, né? O jogo tá melhor pro Flamengo no segundo tempo. Por 2 ou 3 vezes, assim que o Pedro entra, ele já arrasta o Murilo lá no meio de campo. Então ele arrasta o Murilo, abre um clarão, por ali entra o Arrascaeta, depois entra o Gerson, depois entra no meio de campo e dá a opção de jogo, muda a dinâmica do segundo tempo. Não tinha isso no primeiro tempo. Então você ter o Carlinhos, te gera menos jogo, você não ter o De La Cruz, a tua dinâmica de meio de campo fica comprometida, só o Arrascaeta tá muito bem marcado pelo Palmeiras. E quando o Palmeiras trava a saída da bola, e não é só o Palmeiras, quando qualquer time vem travando a saída de bola do Flamengo, o Flamengo tem problema para sair jogando, Bruno. Hoje, esticando a bola, não tinha o peso lá na frente. Então explica o primeiro tempo tão travado, uma melhora no segundo tempo, mas longe de ser aquele Flamengo que a gente acha que pode jogar ainda. Mas o jogo vamos ver os números, Natália, só para vocês comentarem. Então, são os números da partida. E aí, claro, eu quero entender da Natália e do Mauro por quê. Então, um jogo sem nenhum gol, né? Olha, a posse de bola ficou bem dividida, mas a vantagem rubro-negra. Finalizações, o Palmeiras com mais. As certas, aquele número que o Mauro Naves trouxe pra gente. Só uma do Palmeiras, aquela do Flaco, também sem perigo algum, né, Mauro? Sim, sim. E 3 do Flamengo, sendo uma no primeiro tempo e 2 no segundo, quando o Flamengo dá aquela impressão de melhorar. E melhora mesmo, né? Você trocar Carlinhos por Pedro, você já sente uma melhora. E no final ainda tendo o De La Cruz, mas aí, ó. Grande chance, 1-0, cruzamentos 3-0. mais, né? E os duelos vencidos, aí o Flamengo venceu mais duelos. Então, por que esse 0-0? Natália e Mauro? É a escolha dos técnicos, porque os homens realmente de defesa foram melhor. Certamente a gente vai ouvir daqui a pouco as entrevistas, e aí certamente os dois técnicos vão falar do calendário, porque vem de jogos desgastantes e meio de semana tem Libertadores. Aqui vocês atribuem, então, esse jogo que decepcionou vocês. Não dá pra colocar só na conta do calendário, não, Bruno. Hoje nós fizemos o jogo de Aston Villa e Bournemouth. O Aston Villa jogou um jogo no meio de semana da Conference League. Difícil, foi pros pênaltis. Só foi alterar o Naemi aos 88 minutos e o time correndo o tempo inteiro. Então, assim, não dá pra reclamar só de calendário. Isso aí é reclamação ano após ano. Acho que tem muito do que os times não conseguiram jogar. Mas é que aí, nesse Palmeiras e Flamengo, tem uma tensão que no Aston Villa e no Bournemouth também não tem, né? Não, mas eu tô falando da questão da intensidade de jogo. Não dá só pra colocar na conta do calendário. Se toda vez que a gente for... A gente tá no começo da temporada. A gente não chegou nem no meio do ano ainda. Se toda vez que o jogo for ruim, das duas, talvez, principais equipes das competições, né? Das que a gente espera mais tecnicamente, a gente for colocar na conta do calendário, a gente então vai esquecer qualquer tipo de coisa. Mas o calendário, eu acho que influencia na escolha dos treinadores. No caso do Pedro, eu acho que, obviamente, o Tite vai falar isso, né? De La Cruz, ele precisa segurar. Mas o time do Flamengo não estava ruim em campo. Poderia tecnicamente render mais. O Palmeiras, com o time que tinha em campo, poderia tecnicamente render mais. Eu acho que passa muito pelo que o Pedro falou. Acho que tinha muito mais medo de perder do que propriamente a vontade de vencer, porque os times foram muito burocráticos em boa parte do primeiro tempo. O primeiro tempo ele é travado, e não me parece, Bruno, dentro da sua pergunta, que os times estavam incomodados com isso. O Palmeiras estava confortável. Estava tudo tranquilo. Ele entra em campo para tirar a velocidade de jogo, bola do pé do Flamengo. Porque se você tem uma Arrascaeta do outro lado, você quer tirar a bola do pé da Arrascaeta. Se você tem o Bruno Henrique do outro lado, você não quer dar campo pro Bruno Henrique. O Palmeiras tirou o campo do Bruno, ele foi quem tentou alguma coisa ainda, aquela bola que a gente viu nos melhores momentos, a finalização do Luiz Araújo. Tem muito mais um desmarque ali do Luiz Araújo que chega na frente da meia-lua, o Bruno fica carregando no tempo, só acaba dando dele, chute fora da área, Everton tira. Então, ele tira muitas vezes o campo do Bruno Henrique, ele não dá espaço pro Arrascaeta e ele ainda assusta em bola aérea alguma coisa. Me parecia um jogo que o Abel idealizou no primeiro tempo, então ele não estava desconfortável. E o Flamengo sabia que não era o Pedro em campo, sabia que o De La Cruz não estava em campo, que talvez não tinha como exigir muito mais do Carlinhos ali, tanto que ele é sacado no intervalo. No segundo tempo, sim. Eu acho que o flamenguista, quando ele olha pro segundo tempo, o Tite, o torcedor que estava no ar, o torcedor que estava em casa, quando ele olha pro segundo tempo, ele fala: Palmeiras em algum momento não tinha fôlego no primeiro tempo, a gente em algum momento teve volume que não teve no primeiro tempo, poderíamos ter feito. Sim. Fica a sensação, e o palmeirense poderia ter não se dando lá do gol do Moreno, poderia uma bola aqui, outra, mas o empate foi o que se buscou. Quando você entra em campo, buscando não deixar o time jogar e tá a sua feição ali, e o Flamengo, quando opta por descansar, tem que ouvir o Tite, não acho que tem problema. Se o calendário tá pedindo isso, acho que o debate talvez tivesse que ser anterior. Por que você não programou para ter talvez os dois principais jogadores ao lado do Arrascaeta? Ele programou para ter o Arrascaeta nesse jogo, né? Mas eu não sei se você poderia ter programado, por exemplo, ter o De La Cruz e o Pedro, mas é uma concepção do Tite. Sim. E ele esticou quase nos outros jogos. Estreia de brasileiro que era muito importante, segundo jogo contra o Nova Iguaçu, que era para levantar a taça, jogo contra o São Paulo, que era muito importante, ele foi esticando e tem um jogo de altitude. O próprio número de jogos do Campeonato Carioca em que ele utilizou o time principal, talvez não precisasse tanto. Os jogos mais normais que não fossem crassos, né? Olha, eu acho que o único que justificaria ele ter realmente mexido muito na equipe que ele não mexeu é o segundo jogo. Mas é que é o jogo da final, né? Tudo bem, mas ali não precisaria. Era uma questão institucional que a gente até falava durante a semana. O Flamengo tinha uma preocupação muito grande de levantar uma taça. Sim. O time principal estar em campo, não ser uma coisa 3-0 na ida, 1-0 derrota na volta. Então, ele foi um projeto do clube. Agora, acho que ali justificava. Hoje, dentro do que o Pedro está falando, é o que eu penso. Eu não imagino que o Tite e o Abel tenham sentado para montar o jogo pensando como é que nós vamos ganhar do outro. Não, é como nós não vamos perder. Ou seja, quais são as armas do adversário, essas. Isso que o Pedro está falando, eu acho que é o que aconteceu. Vou segurar o Flamengo aqui e o Flamengo... Primeiro não perco, né, Mauro? Depois eu vejo. Exatamente. Então, mas, Mauro, quando os dois técnicos, o Tite primeiro, o Tite eu acho que é o primeiro a tomar a iniciativa para querer ganhar o jogo. Sim. Quando ele coloca o Pedro, quando ele coloca o De La Cruz... No segundo tempo já, né? Então, no segundo tempo. Eu acho que o Tite toma a iniciativa. E depois, o Abel demora um pouquinho, mas ele também toma uma iniciativa para ganhar o jogo, não toma? Ele reage ao que ele perdeu de campo. Exato. Mas eu acho que é mais... Mas aí não mostra que os dois queriam ganhar? Não, mas aí é mais... O Abel eu vi mais como uma reação aos movimentos de peça do Tite, pensando no Tite ali colocando... Não, peraí, vou colocar meus principais jogadores aqui.
que não jogaram porque eu preciso do resultado, quero o resultado, não preciso, mas quero o resultado, e o Abel reagindo a isso. E pra mim o Abel mexeu mal. O Gustavo Gomes fez uma partida horrorosa. Perdeu todas as divididas com o Bruno Henrique. Não vem bem. E aí, ao invés dele deixar o Mike, que tava jogando bem e sendo a cara aguda ali pelo corredor pelo lado direito, tinha acertado os 2 cruzamentos, ele saca o Mike e entra com o Marcos Rocha pra frear a movimentação do Bruno Henrique. Era só isso que dava pra fazer? Acho que dava pra pensar numa outra situação. Ah, o Estevão é novo, mas é menino, é pra ir pra cima, é pra ter a ousadia ali, segurar um pouco também, frear um pouco as descidas do Flamengo, porque chegou um tempo no segundo tempo que o Flamengo tava muito intenso ali na velocidade. Ele percebeu que o meio de campo não seria a vez de fazer, porque tava muito congestionado, um jogo muito truncado pelo meio de campo, começa a abrir o lado de campo e acelerar mais o jogo. Aí a reação do Abel, acho que demorou e não foi talvez a melhor opção. Eu acho que o Tite no segundo tempo percebeu que dava para ganhar. Ele começou primeiro, vou tentar não perder. Aí, diante do que aconteceu no primeiro tempo, aí ele mexe para falar, acho que dá para ganhar aqui dentro, vou para cima. Vou colocar o que eu tenho de melhor aqui, que eu poupei, já poupei um bom tempo. Um foi o tempo todo, que foi o Pedro, né? O outro foi um pouco menos, né? O De La Cruz já entra com um pouco... Inclusive, essa falta aí era uma grande expectativa. Essa falta me chama a atenção no segundo detalhe. Você vê que 3 jogadores do Flamengo ficaram ali, esperando para bater. Arrascaeta, De La Cruz e o Léo Pereira. E normalmente era uma falta que, em tempos normais, bateria o Arrascaeta. É o cara que, né? Mas agora, depois do golaço que fez o De La Cruz, com a chegada dele no time, do jeito que ele tem jogado, o próprio Arrascaeta entende que, de repente, vão deixar isso pro De La Cruz. Ele entrou aos 31, Mauro, o De La Cruz, no segundo tempo. Então, pois é. Então ele jogou pouco tempo. Bem menos do que o Pedro. Bem menos do que o Pedro, que entra no intervalo. Botar o Gabriel Menino ali, mudar o quê no Palmeiras? Não. Ele só começa a mudar depois com o Estevão e Lázaro. Antes ele coloca o Rony, certo? No lugar do Flaco? Isso, no intervalo. Tá, agora eu quero fazer uma provocação a vocês. Você não é disso? Você não é provocador. Mas hoje eu tô provocativo. Hoje eu tô provocador. Hoje. Não, porque eu tô pensando o seguinte aqui. Se a gente for falar de 2 dos melhores treinadores do futebol brasileiro, dos melhores elencos, a gente nem vai discutir. A gente vai falar de Tite e Abel e falaremos de Palmeiras e Flamengo. Sim. Se a gente levar isso pro universo europeu, a gente vai falar de Guardiola e Ancelotti, ou a gente vai falar de Guardiola e Klopp. E recentemente a gente viu esses confrontos e foram todos confrontos mágicos, com gols e muitos gols. E se quiser descer um pouquinho a prateleira e falar de Bayern e Arsenal é a mesma coisa. Ou de West Ham e Leverkusen é a mesma coisa. O melhor que a gente tem é isso que a gente viu hoje? Você acha o Ancelotti primeira prateleira? Acho. Como o Real Madrid jogou no mata-mata? Mas, tudo bem, mas foram quantos gols? Então, mas hoje, por exemplo, se o Bruno, eu acho que o Bruno tentou o jogo. Da estratégia. O Bruno Henrique, por exemplo, pra mim, tentou o jogo. Foi quem mais tentou o jogo, fica na prateleira de destaque de um jogo, pra mim, que foi muito abaixo. Mas foi um cara que finalizou mal. Decidiu mal. Escolheu errado algumas bolas. Então, assim, tivesse entrado uma bola do Bruno, tivesse entrado uma finalização do Hendrick, por exemplo, eu acho que teve muito hoje de individualidade também. Decisão do Abel de travar jogo do Flamengo, decisão do Tite de poupar o Pedro no primeiro tempo, buscar o placar no segundo e não ter conseguido, e erro de finalização também. Porque eu acho que se uma bola aqui entra, você ia provocar um outro movimento de outro tipo. Aí podia ser o 4x3 da Supercopa.